Meus amados, meus queridos, olha, que gostoso conversar com vocês outra vez. Gostoso conversar coisas boas, com bons amigos, ter boas palavras, palavras que elevam a alma da gente, distrai o coração, faz o coração bater mais apressado algumas vezes, de lembranças tão cordiais que a gente tem dos amigos que sejam a nós para nos abraçar, para nos ver e partilhar as experiências que tiveram. É o nosso caso aqui. Nós estamos recebendo uma pessoa deliciosa de conversar com ele, a sua esposa, a filharada, mas nós já demos comidinha para eles. Então agora vocês vão receber uma comida espiritual, que nós vamos falar de coisas boas que vão alimentar o coração de vocês. Estejam à vontade para nos ouvir. Está aqui o doutor, que o sobrenome dele é Batistelli, e chama-se Felipe. Isso aí. Então é uma alegria estar aqui com a senhora. Mas assim, Carvalho, vamos orar antes de começar, né? Mas é a primeira coisa que nós deveríamos já ter feito. Eu vou deixar, com os seus recursos, o senhor vai orar pedindo a Deus as bênçãos. Ele, como gosta muito do senhor, e o senhor vai pedir em nome de Jesus, com toda certeza, ele vai dar. Vamos lá, então fique à vontade. Você na sua casa, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai amado que estás no céu, gratos somos ao Senhor por esse dia que o Senhor preparou, por esse momento, por histórias que hoje vão se cruzar aqui, porque o Senhor tinha um propósito para esse momento. Grato sou ao Senhor pela vida da avó, que passou por tantas coisas que o Senhor fez com ela, o Senhor foi pai dela, o Senhor ajudou ela em tudo, e hoje ela está aqui nos ajudando a não focar tanto nas dificuldades, a não reclamar e sim ser mais gratos na tua presença. Permita que o que a gente vai falar aqui hoje não saia apenas da nossa boca, apenas da nossa mente, do nosso coração. Permita que o céu se abra para a avó, para mim, para que a gente possa ajudar com a sabedoria e do alto as pessoas que estão sofrendo nas suas casas, nas suas famílias, nos relacionamentos, que o Senhor nos acesse para poder acessar corações quebrados, almas abatidas, aquela carne que está enfraquecida, aquela biologia que está longe daquela condição que o Senhor criou. Então nos ajuda, que aqui a gente está santificando a nossa vontade, porque a gente não quer que prevaleça a nossa vontade, a gente quer que a sua vontade atue nesse momento conosco. Então que seja feita a sua vontade, assim na terra como aí no céu, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor e nos abençoe do começo ao fim. E mesmo quando esse vídeo, quando esse podcast acabar, a gente tem certeza que a tua palavra vai continuar viva dentro de nós, mudando nossa mente, nosso corpo, nosso espírito e atravessando por gerações até que o teu filho volte e nos leve. Somos gratos ao Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas que delícia. Interessante, você falou bastante da palavra, né? Nós temos que falar a palavra para Deus. Uma das coisas que eu estava lendo hoje num livro é a importância da fala. E que nós foi questionado se Deus fala. A gente vê na Bíblia que Deus fala, mas na verdade Deus não tem língua. A fala dele é tão forte que a fala ela fica ressoando nos nossos corações por um princípio que nós não entendemos até agora. Inclusive, quando ele criou o mundo pela palavra. Verdade. Mas ele não gritou, não fez nada. É só o pensamento dele é tão forte que, vamos dizer assim, transpira de fora dele, vamos dizer, porque ele na verdade, ele não tem corpo, não tem nada, ele é apenas uma natureza que é autoconsistente, né? Autoconservante. Ele é grande, ele é forte, ele é criador da terra, mas foi pela palavra que ele fez tudo. Então, quando ele fala conosco, ou fala com alguém, ou aparece, Deus falou, é porque ele se fez ouvir. Que coisa interessante. No consultório, sou psiquiatra, assim como a senhora falou. Como psiquiatra, esqueci de falar que você é psiquiatra. Então, Deus permitiu isso acontecer. E uma das vontades que eu tinha antes de entrar na faculdade é saber como que era isso, né? Até onde é minha emoção, até onde é Deus falando comigo, como é que eu diferenciava. E eu, assim, na minha oração, jovem, não que eu seja velho, né? E a senhora também não é, a gente é muito jovem. Né? Aí eu falei, Senhor, deixa eu aprender isso. E aí ele me abençoou na faculdade. Mas eu percebo hoje no consultório,
quando, claro, respeitando o paciente, quando ele permite, eu falo assim, mas nas suas orações aí, como é que é essa conversa? Doutor, eu não sei falar com Deus, não. Eu acho que ele nem me ouve. Aí eu queria que a senhora ensinasse para as pessoas, porque às vezes elas estão com a expectativa que Deus vai, sei lá, abrir vai ligar no celular, no Instagram, vai falar com elas. Como que uma pessoa consegue abrir o ouvido para escutar essa voz de Deus que pode se manifestar de diversas formas possíveis? Eu tenho duas coisas para falar bem rapidinho. Madre Teresa de Calcutá, ela falava que quando falava com Deus, ela não abria a boca. E quando Deus falava com ela, também ele não falava nada. Mas como que se comunicava? Então eu aprendi com aquele sábio Maimônides, que nós estávamos conversando, que existem 3 modos da gente enxergar, de entender. Então, 3 modos. Como é que você olha, como é que você vê e como é que você escuta o outro. Vamos dizer assim. Então, escutar no ponto de vista natural. Então, para você ver, você tem que usar o olho. Acho que até já comentei com vocês alguma vez. Então, se eu falo, Felipe, olha aquele pedaço de papel ali, você vai virar o rosto e vai com o globo ocular, você vai enxergar. Esse é o olhar. Você conseguiu ver porque tem um corpo. Deus não precisa. Às vezes sempre eu falo que eu fico pensando, será que quando Deus vê a gente, será que ele vê com o corpo ou ele vê já a alma? Porque nós somos corpo, alma e espírito, que depois nós vamos conversar sobre isso. Bom, segundo lugar, você pode olhar e não ver. Uhum. Às vezes está olhando para um lugar, puxa, nossa, agora que eu vi, etc. Por quê? Porque há um outro, vamos dizer assim, tipo de trabalho no glóbulo frontal, que nós temos, o senhor como psiquiatra sabe bastante para nos explicar, mas existe um mecanismo, porque o corpo humano é tão fantástico. Só na mão, disseram para mim, que eu aprendi quando era jovem, que havia 5 milhões de células, que nós temos filamentos que se encostam no outro e que eles funcionam porque estão encostadinhos um no outro, como, por exemplo, como a transmissão, vamos dizer assim, elétrica, que ocorre com os neurônios, onde tem as sinapses, né, que nós falamos. Muito bem. Então, acontece o seguinte, que mistério é esse? Gente, o importante é mais você usufruir o mistério do que querer saber. Porque nós não podemos ser pequenos deuses. Deus fez a moda que ele quis, se ele quiser contar, ele conta. Mas eu vou dizer uma coisa, existe um trabalho maior quando você vê e você percebe. A percepção é um trabalho maior, escuta no seu ouvido, passa pela nossa glândula, sobe pela nossa cabeça e você identifica o que você está vendo. Mas isso é na parte física. Na parte metafísica, nós temos outra maneira. Porque hoje mesmo eu estava lendo no livro, Davi viu com o coração. Então, às vezes, está conversando com uma pessoa e você olha para ela e você vê o que está no coração dela. Puxa, mas será que é verdade? Está na Bíblia. Isso tudo está na Bíblia, é que eu não tenho todos os versículos aqui. Outra coisa, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para o lugar que eu te mostrarei, que era a terra prometida. Mas a terra prometida só seria mesmo prometida se tivesse Jesus Cristo dentro. É uma coisa interessante. Mas como que Deus falou? Nós não sabemos que Deus, nós sabemos que Deus não tem língua. Como é que ele falou? Ele tornou audível para Abraão o que ele precisava explicar. Tanto é que a gente pensa, por exemplo, uma coisa interessante, eu não quero demorar muito nesse assunto. No Monte Sinai, quando Abraão, não foi Abraão que falou, ouve Israel, o Senhor o teu Deus, o Senhor é um, porque ele nunca poderia falar, eu sou o teu único Deus, ele não poderia falar, porque ele não era o único Deus, mas foi a boca de Deus, a palavra de Deus, a força de expressão de Deus que entrou nos nossos corações e falou, nós temos que ter um só Deus. O Senhor é teu Deus, o Senhor é um. E para nós aprendermos a ver, não vou dizer nem entender, somente ver,
e ouvir, é preciso ficar quieto. E o que acontece, por exemplo, com todo respeito, Felipe, porque você é um menino para mim, né? Eu tenho 90 anos, sou um menino. Só falta pôr calça curta. Então acontece o seguinte, você estuda todo esse comportamento humano e a coisa mais importante que nós temos que aprender na vida é reconhecer quem é esse Deus que nós temos e como é que ele vai trabalhar conosco. Porque como psiquiatra, você aprendeu quantas escolas psicológicas que você aprendeu, não foi? Eu tive uma professora lá em Santo André que ela falava assim, olha, vocês deem graças a Deus de ter estudado comigo, porque eu sou a única professora de Gestalt no Brasil, porque eu fiquei 12 anos com Kohler, Kofka, Wertheimer, que são os fundadores da Gestalt. Uau. Mas era fantástica o nome dessa professora, é a coisa mais linda. Então, vocês vejam, por que a gente está falando em aprender? Você aprende no silêncio. Uhum. E o trabalho do psiquiatra, vamos dizer assim, não é trabalhar no silêncio, mas é trabalhar nas lacunas que as pessoas deixam sair do coração e constituir, vamos dizer assim, um apanhado para ver onde você quer entrar. Mas é isso, porque tem muito a ver. O que o senhor acha? Tem muito a ver, porque quando alguém está na minha frente, é uma pena, né? Não que seja errado, é assim, procure o quanto antes um tratamento para que nem chegue um psicológico, procura voltar para si, cuidar da sua família, se dedicar à sua fé. Porque quando a pessoa chega na frente de um psiquiatra, muita coisa ruim aconteceu, demoras para procurar ajuda, mas enfim, que bom que a gente existe para poder falar. E essa temática, quando o paciente tem fé, é mais fácil conduzir. Mas mesmo com fé, pode ser difícil a pessoa escutar a Deus. E é por causa do ruído dentro da cabeça. É o ruído. São tantas vozes, são tantas coisas que a sua mente começa a mentir para você, que ali no meio daquele emaranhado de informações, aquilo vira um ruído. E Deus está muito provável, a fonte de verdade, ela está ali no meio daquele ruído. E se você não aprender a se calar, a calar esse excesso de pensamentos, dificilmente você vai conseguir ouvir, enxergar e perceber algo que é tão poderoso, mas que ele não vai ser audível nessa noção física. Noção física. Que a gente percebe. Então, o que a senhora falou, que a Bíblia fala, é a pura verdade. Às vezes é no brilho é no perfume de uma flor, é no brilho do olhar de um filho, é num abraço de uma mulher, é naquele sol lindo, é naquele céu azul que Deus está falando que Ele ama você. E existe algo a mais fora o seu sofrimento, só que se você foca muito naquilo, onde a gente foca expande, sabe, vó? Quem foca demais na dor, naquilo que de ruim acontece, é como se fosse uma lupa que expande. E a lupa, dependendo do ângulo, né, do ponto focal que você coloca de um sol, ela queima. Então, se a gente foca na dor, essa luz concentrada na dor vai queimar você. Só que se você aprende a usar a lente de Cristo e usar a luz de Deus nessa lente de Cristo, aquilo que estava queimando errado em você agora começa a queimar o erro em você, trazendo vida, saúde. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Então, ouvir a Deus e perceber desse jeito transforma a nossa realidade física, nos transcendendo pela fé para uma realidade metafísica. Metafísica. Uma coisa que eu gostaria de falar, quando eu vou conversar com os amigos, às vezes contar alguma coisa, eu sempre falo, eu tenho até o desenho, corpo, alma e espírito. Eu falo, gente, corpo é a parte física, que vai apodrecer se misturar com a terra. Só que o corpo tem uma parte que tem a mente, as emoções e a vontade. Muito bem. Depois tem a outra parte, que é o espírito. Então vamos fazer uma diferença entre espírito e alma, que o pessoal fala. Que a confusão da gente conversar com amigos e conversar com pessoas que estão tristes, eu faço eles fazerem essa análise. Alma é uma coisa, espírito é o ruá. Outra coisa, são 3 pessoas da Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo. Não vai pensar que o Espírito Santo é um arzinho que aparece. O Espírito Santo é um ser. O Filho, um ser. E Deus Pai, um ser. São três deuses, não. O presbiteriano fala muito Deus triuno, não fala Deus trino. Fala Deus triuno. Uhum. O Pai ordenou ao Filho que viesse, Jesus morreu, nos lavou do seu sangue, e depois, quando ele foi embora, veio o Espírito Santo, que ele ia pedir, ele só falou bem de Jesus. É uma coisa interessante como os três se organizam muito bem. O que eu quero falar é o seguinte, nós temos então o corpo, a alma. Quanto que é formada a alma? A alma é formada das partes físicas, é do trabalho, por exemplo, as emoções. De onde vêm as emoções? Dos relacionamentos com pessoas, com coisas, com, vamos dizer assim, com planos. Então, as emoções roubam a verdade da palavra de Deus. Elas roubam a verdade. Porque as emoções, elas não são boas companheiras para dar, vamos dizer assim, diagnóstico do que nós estamos sentindo. Então, aquela conversa, assim, é importante se sentir bem, é perigoso. Se eu estou me sentindo bem, então não é uma referência clara. Não, eu quero contar agora, Uhum. né? Então para mim, as emoções, elas são... Eu sempre falo que vamos dizer assim, como é que chama? A imaginação é a louca da casa. É. A imaginação é a louca da casa. Por quê? Porque a sua imaginação vai longe. E vai mais por causa dos seus impulsos, ok? Então os impulsos que nós tivemos com o pecado, quando o nosso corpo ficou manchado pelo pecado. Ele só pensa coisa ruim. Porque o nosso corpo é voltado para a terra, é voltado para o que é nosso, é voltado para o que é meu, é voltado pela nossa justiça própria. Existe um livro que prova por A mais B que a nossa justiça é falha e que a justiça própria é o maior defeito para você não perdoar e não aceitar o que Deus quer. Então, um dos tratamentos que você pode dar para uma pessoa que está, vamos dizer assim, doente, é dizer se ela tem certeza do que ela está falando. Porque nós temos uma primeira realidade. Como diz um judeu que escreveu um livro muito interessante sobre isso. É a que eu estou vendo. Daí, tem a segunda realidade, que é o meu companheiro que está do meu lado que está vendo. Uhum. Mas tem uma terceira realidade, que é o que Deus vê. Então, o que acontece? Tanto eu posso errar, quanto outra pessoa pode errar. Mas o que eu quero explicar aqui é o seguinte. As nossas emoções, elas não são intestinais, praticamente. Porque como é que essa glândula aqui, ela fabrica o cortisol? Essa glândula fabrica outra. O útero fabrica outro. Então, acontece o seguinte, as glândulas aqui também, a tireoide, que não sei, tem quantos hormônios, aquela pineal, não é verdade? Então, as glândulas, elas produzem emoções, mas as emoções são nossas, não são nossas companheiras. As nossas emoções, elas estão carregadas do egoísmo. As nossas emoções estão carregadas da mentira, do pensamento incorreto, da maldade, do lucro, da inveja, do desejo que o outro morra. Então, as nossas emoções não servem para avaliar os nossos erros. Agora, a gratidão, o amor, com a sua expressão, que é a bondade, porque a expressão do amor é a bondade. Quando você vê uma pessoa ajudando o outro, a gente sabe que ela tem amor, porque ela é bondosa. Então, o amor, todas essas virtudes que nós temos, que nós nos transformam o nosso coração, elas são, vamos dizer assim, as que vão subjugar os nossos pensamentos malignos, porque nós temos uma raiz que é do Espírito que está em nós, que é o primeiro da sua menininha. O Ruá entrou e o último suspiro, Ruá saiu. Então, quem morreu? Morreu a alma. Uma alma sem corpo, ela é uma visão. Um corpo sem alma é um defunto.
senhor concorda com isso, pastor? Concordo. Então nós temos que tirar da cabeça das pessoas que eu estou me sentindo assim. Você está sentindo porque o teu coração não está purificado Isso. pelo único ser que pode purificar teu coração. Porque a hora que você encontrar morada, nas mãos de Jesus, no coração de Jesus, encostar, sentir Deus. Se a gente querer saber como sentir Deus, tem que ler São João da Cruz, você tem que ler Santo Agostinho, tem que ler esse povo daquela época. Nós não lemos, nem cristão, nem... Crente detesta falar, cristão, nem pode ser católico, pode ser evangélico, não mergulha na Bíblia para dar respaldo para ele. E nós ficamos com todos essas quantas linhas de psiquiatria nós tivemos a partir do Freud e tal, até Carl Rogers, que foi o último que eu estudei. Então, lembra do Carl Rogers, né? Muito abertão. Tá. Gente, não resolve problema do corpo se você não resolver problema da alma. Quando você faz as pazes com Deus, é mais fácil resolver. Nós temos que levar as pessoas para Deus. E é complicado. Para Deus. Complicado você querer ouvir alguém que você já tá meio de mal com essa pessoa. Se a gente levar assim numa conversa, conversando com a senhora, se eu tenho algo mal resolvido, pode vir uma verdade sua, mas se no meu coração eu já tô com raiva, já estou de mal de você, por mais verdadeiro que venha, eu não vou querer aceitar. E tem gente aí que quer que Deus fala, mas você tá de mal com Deus, você tá com birra de Deus, você tá com raiva. E aí você tem esse viés. Como é que você quer falar e ouvir de verdade alguém que você acha que ele que é culpado da miséria que você tem? Uma hora que a senhora estava falando lá das emoções, e eu escuto muito assim, ai doutor, o importante é eu me sentir bem, eu falo. Mas se o importante fosse você se sentir bem, será que você estaria aqui na minha frente? O importante é se sentir bem ou fazer o bem? E quando você traz a referência de Cristo, da palavra, ali é uma referência que milenarmente, independente da crença que você tem, milenarmente se prova como algo frutífero, edificante. Já nossas emoções, dependendo da questão hormonal, do viés do momento, da situação, ela muda de um lado para o outro. Mas a palavra ela é perene, ela é aquela espada que consegue dividir a alma, o espírito. E é tudo junto, né? A gente tem que glorificar, mas com a referência certa, que é o que a senhora falou. Olha, e vou dizer uma coisa para você. O homem invejoso ou o homem nervoso, só existe uma maneira dele não ter isso daí. Ele se submeter ao mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. E eu sempre falo, quem perde, ganha. Por quê? Por quê? Hoje mesmo estava conversando com meu filho caçula. E nós estávamos conversando sobre uma situação, porque toda família tem fumaça, não tem? Em algum momento toda vai ter. Toda família não tem fumaça? Eu estava conversando com o Eduardo, ele olhou para mim e falou, mãe, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Quando a pessoa me ofende, eu falei, Eduardo, mas eu queria como você ter um controle. Mas é impressionante o controle que você tem. Daí, é o caçulinha lá, mas é uma benção mesmo. E eu não me lembro de ver se ele gritar com a mulher dele, deu para entender? Modo dizer, apesar que eu moro longe também. Mas quando nós morávamos mais perto, era da minha casa. Mas deixa eu contar. Ele falou assim, mãe, eu poderia agir de tal maneira que a pessoa, entre aspas, desfalasse o que ela falou. Mas qual é a vantagem? Porque a inteligência, ela afasta com sabedoria, ela afasta a mágoa do coração, ela limpa o terreno e ganha a causa. Porque da boca dela não saiu palavra que deixasse resquício de sofrimento. Então, eu não abro a boca. Eu fico quieta, porque Deus vai falar com ela algum dia, ou ela vai sofrer a mesma coisa. Eu não tenho pressa, não sou eu que educo ela. É Deus que educa.
Sabe uma coisa que eu queria que você Mas que coisa! ensinasse? Precisa ter muito controle. A pessoa que ama Deus não fica zangada. Isso aqui tem me afetado bastante, né? Que eu ficava rememorando, sabe? Ai, ai, que coisa, né? Agora não, até comentei com a minha neta. Agora eu não quero nem saber o que está acontecendo. Vamos deixar na mão de Deus. É, É mais fácil a cura. tem gente que talvez, pelo menos quem me segue, assim, mas como que pode então esse Deus ser tão bom e deixar tanta coisa ruim acontecer? Eu vi um vídeo da senhora, um pedaço dele, que a senhora ficou viúva muito jovem. Já atendi mulheres que isso infelizmente aconteceu, mas que ficou viúva com 8 filhos. 8 filhos. 8 filhos. E a tia do meu marido que morava comigo. E alguém poderia pensar, não sei se na época falaram, mas Pode falar à vontade. que Deus é esse que deixa você, tanta gente ruim no mundo, foi tirar justo o seu marido, deixar você com 8 filhos, você fala tão bem dele. Se ele fosse tão bom, ele teria feito isso com você. Como que você lidou com talvez esses tipos de... Ou como, às vezes ela não teve que lidar, mas tem gente que pensaria isso. Se Deus fosse tão bom, por que ele faria isso comigo? Como é que você resolve isso? Não é porque a gente é amizade já há bastante tempo, né? Com Deus? Eu já tinha amizade com Deus há bastante Como é tempo. que é isso? Hã? Como é que é isso? Não, porque eu sempre fui católica, apostólica, romana, xiita, eu sempre falo. E acontece o seguinte, eu estudei em colégio de freiras. As freiras me falavam, vão para a capela falar com Deus, ouvir Deus. Mas eu creio que Deus me escolheu para ser dele. Porque ele me trata tão bem, mas ele é meu dono. Nós somos servos inúteis. Mas quando eu recebia... Mas meu maridão era uma bênção, viu, gente? Eu vou contar só o que ele falou para mim na véspera da morte dele, que nós fomos jantar fora. Ele falou, Marlene, eu tenho uma saudade de você. Eu falei, mas eu tô do seu lado, Hugo, do meu lado. Hugo, você bebeu cerveja. Não, não. Eu tenho saudade de você. Então o relacionamento era muito bom. Você falava para uma mulher, estou com saudade de você? Do seu lado? Só você tomou muita cerveja. Mas eu agradeci, fiquei muito contente, porque ele era amoroso. Daí acontece o seguinte, é aquilo que eu falei para você, meu amado, o coração ouviu. Então, quando eu vi o amigo dele, eu falei, eu sei que o meu marido morreu. E daí eu ia falar o que para Deus? Eu ia louvar só na alegria? Eu falei, não, agora é a hora de eu mostrar se eu amo a Deus ou não amo a Deus. E eu fui lá e louvei a Deus e agradeci, e dormi a noite inteira com os meus 8 filhos, dormi a noite inteira, que ele não tinha chegado o corpo dele. E outra coisa mais fantástica, tinha R$ 250 no bolso, e Deus mandou emprego na porta da minha casa para mim. Então é uma questão de amizade. Quando você é muito íntimo, você sabe que o amigo não vai te deixar na... Porque Deus é tão perto. Eu falo assim para Deus, eu ensino sempre às crianças. Olha, quando você for dormir, você fala, Deus me abraça que eu vou dormir. Porque você tem que ensinar ele a conversar. A criança tem que ser ensinada, o Matias, a Laura, outro. Olha, fala com Deus. Deus, fica pertinho de mim. Quando for sair, fala com Deus. Olha, toma conta da minha perna, fica comigo. Você faz amizade com Deus, você tem que ensinar coisa de Deus para a criança. Porque as crianças vão em catecismo, tu faz primeira comunhão, mas as igrejas não estão ensinando nada, nem estão falando. Porque nós não ensinamos a ter criança falar com Deus. Nós não ensinamos isso. Essa amizade, desenvolver essa amizade. Amizade. Quando eu falo, quando que você mudou de igreja? Eu falei, não, mudei de denominação. Só. Porque eu já era cristã. Uhum. Eu já conhecia Jesus. Eu já te entregue a vida para Jesus. Eu entrego a minha vida para ti. Então, você veja, se você se aproxima de Deus quando Ele te chama, Ele não passa rasteira em você. E se Ele fez de quem eu sou dona do meu marido? Não. É Deus que é dono dele. Precisa raciocinar. Eu gostaria que o senhor falasse, doutor, para o senhor o que significa conhecer. Conhecer É. o que, assim? Deus? Conhecer algo? Algo em específico? Está escrito nas Sagradas Escrituras.
Adão conheceu a sua mulher, Adão conheceu a sua mulher, ela ficou grávida. É um sentido. Conhecer é entrar na intimidade de alguém. Isso que é conhecer. Entendi. Isso é bem mais profundo. Porque como é que ele ia ter filho se ele não conhecesse, não entrasse na intimidade? Entendi. Por isso que é tão sagrado o ato matrimonial, um filho. É tão sagrado você dormir com o homem. Porque o corpo da mulher é um corpo consagrado para ter filhos. Deus consagrou. Sabe o que é consagrou? Significa Deus especificou que é para aquilo que tem que fazer. Tem que ter filho. É para mim que você vai ter filho. Então, nós não ensinamos esses conceitos. Muito bem. Quando nós falamos assim... Eu estou aborrecendo muito o senhor. Não, eu estou gostando demais. Continua. Se eu estiver errado, o senhor fala, tá tudo errado, não, Marlene, você fala. Mas, por exemplo, assim, quando eu falo assim, aconteceu um acidente. Daí eu passei num acidente ontem. Ah, não foi com você, não, foi com a Filomena. O caminhão virado e muita gente vendo. Muito bem. Então, eu vi o acidente, vi o caminhão, vi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Imaginei o homem embaixo do caminhão. Para mim, conhecer, para mim, vamos dizer assim, para a gente ter conhecimento, a gente primeiro precisa conhecer a aparência das coisas. Por exemplo, o que eu vi foi um caminhão lá todo estragado. Então, eu ajuntei os cacos, vamos dizer assim, das minhas observações, e daí eu ajuntei e tem um perfil do acidente, correto? Uhum. Então, eu tomei conhecimento disso daqui. Só que não é só tomar conhecimento. Você precisa compreender, saber causas de antes e causas posteriores. Por isso que pensar dá trabalho. Muito bem. Uma fábrica muito importante tinha uma máquina fantástica. Naquele tempo que começaram as máquinas grandes assim, tinha uma máquina importante. E daí, o que aconteceu? A máquina, ela começava a trabalhar, chegava na metade, dizia tac, 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 parava. E daí engenheiros foram ver, tal, ninguém conseguia ver, papapi, papapá. Até que chegou um vovozinho que já tinha trabalhado, falou, olha, vocês podem ir embora que eu vou ficar aqui do lado. Você conhece essa história? Conhece? Não. Então, eu vou encostar aqui nessa parede, que eu conheço a máquina, eu vou ver o que aconteceu. Mas o homem não tinha conhecimento técnico nenhum, tinha o conhecimento dele. Certo. Aconteceu o seguinte, ele encostou, a máquina começou a trabalhar, porque ele sempre parava, daí ele começava a trabalhar no mesmo ponto. E a outra parte tinha que ser outro lugar, porque... Daí ele ficou, daqui a pouco ele senta, ele escuta, tac, 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 lá, então... E você sabe que essas máquinas modernas, a gente sobe nas máquinas, sobe, desce, não é? E ele achou onde estava o erro. Quando você acha onde estava o erro, é porque você entrou na intimidade da máquina. E para você achar o erro da pessoa, a falta, o que ela precisa, você tem que entrar devagar na intimidade da alma dela, do seu coração, dos seus objetivos, que não é só tratar de uma dor, é uma dor vinculada a experiências. Entendi. É uma dor amarrada com uma memória teimosa que insiste em lembrar das coisas que não precisa. Entendi. Então, nessa situação parecida, né? Deu certo, então? Deu, não só... Conhecer... Eu preciso conhecer. Conhecer é averiguar. Então, averiguar. Em vez de ficar com raiva de Deus do que aconteceu, primeiro, vamos analisar os detalhes dos fatos, os que vieram antes, alguns que vão vir depois por consequência, para depois ter uma conclusão. E para ter essa conclusão, quando a gente pensa nessa relação com Deus, a senhora já era íntima. A senhora sabia que ele era seu amigo, ele estava junto com você e ele não ia te desamparar.
Então, não é aquela sensação, mas que Deus é esse que fez isso comigo. Calma. Se você é íntima Isso dele, é. você não vai reagir assim. Você tem fé que ele vai te amparar. E você A consegue fé é calcada na aprender palavra. na palavra. Então, as pessoas... Isso é muito bom. Porque se você ficar com raiva, o ressentimento é sofrer duas vezes. É o sentimento ruim que se replica. E quem ressente, sente cada vez pior. Até a nossa memória, ela tem alguns estudos que falam que ela nunca lembra exatamente como aconteceu. A gente tem uns espaços, assim, umas lacunas na memória que o teu cérebro preenche com paramemórias. O que eu quero dizer? Faz uns acréscimos que não tem, porque a imaginação Exato. é a louca da casa. Só que essa loucura de É agora... isso que é o negócio. A loucura não psicótica, tá? A loucura do momento, o seu sofrimento de agora, ele vai entrar naquelas frestas de falha de memória que você tem em relação ao seu passado e vai fazer você sentir a dor hoje pior do que de fato foi. Isso é ressentimento. É pegar o que tem de ruim de agora e colocar no que nem aconteceu, fazendo uma história ainda pior de algo que nem foi tanta tragédia muitas vezes. E se nessas frestas a gente colocasse, em vez da nossa dor, colocasse a palavra de Deus, Não há dúvida. você conectava aquele DNA, aquelas bases nitrogenadas, que se a pessoa tiver uma predisposição genética e colocar ressentimento, vai virar uma doença. Você regulava aquilo, pegava aquelas histonas, aquelas proteínas que fazem a dupla hélice que Deus criou, ter firmeza, com a palavra, com o sentimento certo e não com o ressentimento, a gente traria firmeza para aquilo, diminuindo a necessidade de tanta medicação, de tanto remédio, tanta doença, porque daí é a harmonia da intimidade de conhecer a Deus. Você sabe uma coisa interessante? Eu tenho um estudo sobre Deus e depois o título é A Sua Identidade é o Seu Destino. Nossa, que forte. Por quê? Por que você tem que falar para o teu filho, olha, você é filho do papai e da mamãe, mas você é filho de Deus. Constantemente você tem que falar para o teu filho que ele é filho de Deus. E muitas pessoas acham esquisito porque eu não desaprovo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu era criança, os avós, os tios, os pais, não sei se vocês conheceram alguém, você que está escutando aqui, a minha tia que me criou, que eu sou filha de criação, ela fazia um sinalzinho na testa. Alguém há de lembrar que... Você não lembra da sua família, né? Fazia um sinalzinho na testa. Você é filho de Deus. É que nem um nenê que ia mamar e a mãe falou, agora você espera que nós vamos orar. Daí ele orava, até que ele acostumou, pegava o peito, ela esperava e daí ele orava. Então, são certos hábitos que nós vamos tendo de criança e vai marcando a nossa identidade. Porque a nossa identidade é o nosso destino. Eu sou filha de Deus. Ele me ama, eu tenho certeza que ele me ama. E se você não tiver uma amizade verdadeira com Deus, você vai ser infeliz a vida toda. Porque ele é que te dá tudo. Posso contar um negócio muito interessante a respeito de Moisés e Arão? Nós sabemos a história de Moisés, nós sabemos que os egípcios mataram todos os bebezinhos masculinos para não ter mais proliferação de mais homens. Nós sabemos que eles judiaram dos hebreus, maltrataram muito, mas chegou uma parte que Moisés teve a honra de ser educado na corte do faraó, como mãe a filha do faraó. Só que por uma coisa que ele fez, que vocês sabem que ele matou um rapaz, né? E matou o rapaz, etc, etc. Foi embora, fugiu, foi embora. Ficou tomando conta de ovelhas, até que um dia Deus apareceu para ele e falou, você vai tirar o povo do Egito. Mas eu quero contar bem rápido. Eu já contei essa história aqui no Instagram, mas faço questão de contar de novo por causa da sequência que eu quero dar do que ele está falando. Então, era assim... Subiu Arão e subiu Moisés. Falar com o faraó, olha, agora Deus falou que você tem que deixar. Só que Deus tinha falado primeiro para ele assim, Moisés, você não vai amaldiçoar o rio Nilo. Quem vai amaldiçoar era Arão.
Você não vai amaldiçoar a terra do Egito. Está lá na Bíblia. É Arão que vai amaldiçoar. Sabe por que você não vai amaldiçoar? Porque o rio Nilo trouxe você bonitinho até o faraó. Ele não jogou você no rio e encheu você de água. Entendeu? Ele trouxe você na cestinha até a filha do faraó. Segundo lugar, você não vai amaldiçoar a terra do Egito, porque a terra do Egito é terra da escuridão. Então você não vai amaldiçoar por quê? Porque ela escondeu o cadáver do homem que você matou. Somente Arão é que vai bater na água do Nilo e vai amaldiçoar a terra do Egito. Sabe por quê, Moisés? Porque não se fala mal. Está escrito na Torá judaica tradicional. Porque não se fala mal de quem já fez um favor para a gente. Daí, o que aconteceu? Arão bateu, ficou cego. Daí, e Deus falou ainda para Moisés, olha, vocês vão ver que Deus vai tirar todas as rãs do Nilo, vai colocar na casa dos egípcios. E aquela poeira que vocês tinham, porque eles não deixavam vocês tomarem banho, eles trabalhavam em fazer tijolo. Aquela poeira virá com muitos bichinhos, está lá escrito. Vão mordê-los e eles vão morrer. Vocês pescavam o peixe para eles, para vocês, e eles não deixavam vocês comerem, eles comiam. Vai ser castigado. Então, olha como é interessante. Daí vem o que? Essa situação nossa de não poder pregar o evangelho, essas coisas, para uma pessoa que está doente da alma. Porque se você tiver de acordo com Deus, obedecer a Deus, você vai ser curado. Esse é o nosso problema. Que podemos ter até perseguido se falar uma coisa dessa. A não ser que a gente possa, com o tempo, que pegar confiança. Mas essas coisas que fortalecem a gente. Deus vai tomar conta de nós e nos defender. Todos nós estamos debaixo das asas do Onipotente. É essa a vantagem. Então honrar a Deus que cuida de nós, não desonrar algo que já te fez bem e acabou havendo alguma coisa ruim, e renunciar a esse sentimento de justiça própria que vem intensamente, e se você não renuncia a isso... Eu quero dar um livro para minha neta e para você. É que está esgotado. Para quem estuda psicologia, trabalha, é importante lidar com a justiça própria. Não porque ele fez isso para mim, fez aquilo. Esquece. Assim, muito dessa justiça própria eu percebo até em ambiente de consultório. Acontece, infelizmente, vó, dentro da própria casa, nas famílias. Não, é claro, própria casa. São feridas emocionais. Eu resumo as 4 principais numa palavra que da Rita. Rita. R de rejeição, I de injustiça, T de pessoas traídas e A de pessoas abandonadas. Olha que belezinha. Conta para nós, então, Rita. Como é que é. Rita. Tem várias feridas emocionais. Rita. Mas, assim, a pessoa que é muito rejeitada ou se sentiu... Nem sempre quem se sente rejeitado foi rejeitado. Porque a pessoa, às vezes, ela entendeu uma situação de uma forma... É o meu caso. Que nem foi a outra que quis rejeitar. Caso. Porque minha tia me pegou, com 9 meses, me pegou para criar. Segundo os estudos da psicologia, que eu estudei lá, aos 9 meses é a hora que a criança se sente como uma pessoa. 9 meses. Ela tem um certo desenvolvimento mental, que dos livros que eu estudei. Bom, porque as emoções são importantes. Ela se sente já, porque 9 meses a criança... Já tá que quase, idade né? tem seu neném agora? 1 aninho. 1 aninho. Uhum. Mas ela já se sente gente. Sim. Então, acontece o seguinte. O meu tio falava, essa aqui é minha filha de criação. Ele não falava, é minha filha adotiva. E eu, mesmo não entendendo, eu achava que era esquisito. Então, eu estava... Nunca me enxou... Ó, você sabe por que nós pegamos você? E já explicava para mim por que eles tinham pegado para criar. Eu fui criada dentro disso aqui. Então, eu sempre tive
infelizmente, a lembrança dessas coisas. Quando eu estudei a Torá, eu falei, meu Deus, mas como é que eu pude ficar com isso? Porque eles me deram colégio de primeira categoria, freiras que eram feminino dos jesuítas. Aprendi latim, francês, espanhol, português, apologética, aquelas coisas, retiro cristão com jesuíta. Como é que eu vou falar mal? Porque minha tia falou, meu tio falou que eu era filho de criação, e sabe por que que eu te peguei? Porque aquelas coisas que eles falaram, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mas jamais que eu falaria da minha tia, tanto é que até hoje eu conto o meu pecado. Claro, para ajudar os outros a não fazer. Não falar mais mal de quem já te fez favor. Que vergonha. Porque a gente tem a justiça própria. Que é esse livro que eu quero mandar do senhor. Você viu a rejeição? Nesse caso da senhora, se a senhora... O pior é que eu estou prometendo no ar, nem isso que é o pior. Não, mas é bom, você sabe que eu vou mandar pior. aqui. Se ela não mandar, tem milhões de pessoas de provas, tá bom? De prova. Então, de aprova. R de rejeição. A senhora se sentiu e nem de fato não foi rejeitada, mas tem pessoas que infelizmente são mesmo rejeitadas. E assim, uma da... quase Rita toda... de rejeição. Rita de rejeição. Rita, se você chama Rita, me perdoa, não tem nada a ver com o seu nome, tá? É só para ficar fácil de decorar. Eu já tô pedindo perdão para as Rita. Tá? Rejeição. É comum uma ferida gerar. Quando é a ferida na perna, sangra, sai pus, contamina, a gente percebe. Então, muitas vezes o sintoma demonstra onde está a ferida. Uma das possíveis consequências para quem é rejeitado é, sem ela perceber ao longo da vida, ela querer agradar todo mundo. Sabe, não ter dificuldade de falar não para as pessoas. Porque ela sente que falaram não para ela e doeu tanto que ela tem medo de uma hora acabar sendo rejeitada de novo. Então é o bonzinho e faz tudo, um dos possíveis sintomas. Aí aquela pessoa que chega na gente assim, vó, ô vó, aqui nesse mundo dá errado. Eu faço tudo certo para todo mundo e não sou valorizado. Sim, um possível sintoma de rejeição. Outro, a gente vai para a injustiça. Pessoas que se sentiram muito injustiçadas, elas tendem, como um mecanismo de defesa do ego mesmo, de se tornarem mais racionais. Eu sou muito racional, eu não gosto de ser muito emocional, não. Para mim é isso, mais isso. Ai, coitado. E isso acaba levando... Quanta mentira. Muitas vezes, por uma vida de uma falsa força. É uma mentira. Falsa força. Couro grosso, couro grosso, manda aqui nas minhas costas que eu aguento e tal. Então a pessoa ela desenvolve uma rigidez, uma inflexibilidade emocional, muitas vezes, achando que isso é sinal de força, mas às vezes lá atrás tem uma ferida de alguém que foi ou se sentiu injustiçado. T, do Rita, traição. Eu não estou dizendo só traição conjugal. Às vezes um amigo, um pai, uma mãe que uma mentira feita. Uma calúnia, uma difamação que fizeram em alguém que você confiava. Um segredo que você compartilhou e a pessoa traiu a sua confiança e expôs aquilo no momento desnecessário. Geralmente, um dos sintomas da traição é uma necessidade de controle. Para eu não ser traído de novo, eu quero cuidar de cada detalhe, saber o que você está fazendo, onde você está. Aí pessoa chata fica, né? Demais, porque manipula. É um passinho antes da manipulação, o controle. Então, quando a pessoa ela é traída, ela sai do âmbito da fé no que é bom e usa essa fé de uma forma distorcida. Porque, biblicamente, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que não se vê. Não se vê. Então, ela não viu que ela foi traída de novo, mas ela acredita que aquilo vai acontecer. E muitas vezes acontece. Porque é uma fé distorcida. Acreditou tanto e aconteceu. E muitas vezes não acontece, mas sofre como se tivesse acontecido. Vamos usar o exemplo mais clássico. Marido e mulher. No consultório, várias vezes. Tanto homens quanto mulheres. Doutor... Infelizmente, isso acontece muito, muito. Aí a mulher tá lá na minha frente. Doutor, é meu marido, eu perdoei ele me traiu e tal. Mas, doutor, ele assim, eu não consigo ter paz. Porque quando ele sai, eu tenho que ficar ligando e aquilo e tal. E eu tenho a sensação e fico o tempo todo. E aí passa um tempo, o marido adoece. E vem, doutor,
eu adoeci. Mas eu sei que eu fiz errado e tal. Mas, doutor, você sabia que faz 20 anos que eu traí minha esposa? Me arrependi plenamente. Só que todo dia ela fala pra mim que eu fiz isso. E assim, eu sofro como se eu tivesse traindo de novo. Doutor, eu vou admitir um negócio pro senhor. Acho que já que eu tô sofrendo mesmo, que ela tá falando isso, ela fala que me perdoou, acho que pelo menos tem hora que eu penso, então eu vou trair de novo, porque já que eu tô pagando por algo que eu não fiz. É. Olha o risco que você tá correndo. Aí quando geralmente eu chamo a mulher e falo, olha, você tá sendo patrocinadora da traição que o seu marido não quer fazer com você. Você está sendo patrocinador da traição que a sua mulher não quer fazer com você. Falem bem ou falem mal, falem de mim. Essa regra do marketing, ela é muitas vezes demoníaca também. Não, às vezes é demoníaca. Que vai instigando a vontade. O que é proibido é dando vontade. Então, cuidado com essas feridas. Aí é do abandono, a pessoa que foi abandonada, ou se sentiu e se sente até hoje abandonada, ela tende a desenvolver um sintoma isso são feridas emocionais, Rita. Um sintoma que é de uma dependência emocional. Como se Tem que agradar todo mundo. Não sabe dizer não. Preciso, assim, isso até mais que a rejeição. O abandono é como se fosse uma evolução negativa da rejeição. Porque além de eu precisar agradar todo mundo, eu preciso de alguém para me sentir inteiro. Eu me sinto vazio, incompleto. Então eu preciso dela, dele, disso, daquilo, para preencher esse vazio abissal que só uma coisa preenche. Esse vazio que ele é do tamanho de Deus. Só que você vai ficar procurando em pessoas, em posses, em coisas, para preencher esse vazio emocional de quem se abandonou porque está procurando no lugar errado um vazio que a gente só encontra em Deus. Eu queria que na sua sabedoria, na sua experiência, dentro das famílias, porque eu vejo a família como um ambiente de cura, mas infelizmente tem sido um ambiente causador dessas feridas. Que conselho você dá para nós, para essa família voltar a funcionar como uma fonte geradora de saúde, de unidade, de espírito dentro das casas? O que está faltando, vó? 2 coisas eu gostaria de falar para o senhor. Primeiro, sair de si mesma. Saia da sua casa interior. Como assim? Gostei. Uai, saia do seu caos interior. Correto? Onde eu vou achar a coisa? Jesus Cristo disse, vinde a mim, me sigam, mas ninguém acrescentou de perto. Que nós temos uma fantasia de atos religiosos. Nós temos uma fantasia de atos religiosos. Ir à igreja, falar bonito, tudo é uma fantasia. Eu quero ver você dentro de casa. Porque aquele que te ofendeu é aquele que você tem que proteger. Porque o bem incomoda também, viu, meu amado? O bem incomoda. A pessoa ser ruim com você e você fazer o bem para ela. Então, uma coisa que causa mal-estar naquele que fez o mal é justamente você tratar bem. E outra coisa, a palavra de Deus deve estar acompanhando todas as situações da nossa vida. O psiquiatra, infelizmente, não pode lidar nessa área, a não ser fora até do consultório. Mas é muita dificuldade conseguir explicar dentro de Deus, porque se você não tem a sua identidade, que você é filho de Deus e que ele escuta você. Opa, é uma coisa interessante, dou licença só um pouquinho só, já pus aqui, ó, que eu acho interessante, é que, desculpa falar agora, eu queria falar uma coisa interessante que eu não falei a respeito, quem é seu Deus. O nosso Deus nos criou, ele quer formar uma família, a família da aliança. Muito bem, só que nós temos que introduzir o reino de Deus na nossa casa, não é lá fora. Então o reino de Deus tem que começar em casa. Eu acho tão fantástico isso, porque da maneira como você tratou a sua esposa, que eu vi, que a sua esposa se tratou, da maneira que seus filhos conversaram com vocês. Você viu que eles não deram um trabalho, que belezinha. Depois eu vi que você deixou a sua esposa comendo e você foi lá fora. Então eu falei, esse moço está deixando ela comer tranquilo.
Depois você voltou, comeu mais um pouquinho. Então, essa troca de gentileza, de amor, é isso que nós temos que implantar em casa. Por isso que as crianças têm que aprender desde como sentar na mesa, porque a mãe vai ensinar o quê? A mãe vai ensinar o pai, que é o líder da casa, e ela vai ser a coordenadora para que a família viva bem. Então, família que não tem base bíblica sempre tem problemas dentro de casa. Porque o que nos une é o amor de Deus. É o que nos une, que faz a gente aguentar as coisas. Então não adianta a gente querer ter novidades, remédios, essas coisas, não adianta. Outra coisa muito interessante, mostrar, nós temos que colocar os olhos, eu creio, meus amados irmãos, é no futuro. Nós não falamos para nossos filhos, olha, hoje nós estamos aqui nessa casa, mas um dia nós vamos estar lá na casa de Deus. Você tem que botar esperança no coração das crianças. Eu só não posso falar mais agora, porque entra na parte da educação dos filhos, que é um assunto muito interessante, e que a gente vai deixar para uma outra vez, porque eu não sei se já está na hora de ir embora. Está na hora? Eu acho que não, eu quero falar. Você não quer que ela fale mais? Eu quero. Não está? Não. Não, não, eu estou falando porque às vezes você também quer falar e eu falo muito. Não, tá bom. Então, Só, primeiro, nós vamos lá, ó, primeiro. a Rita. Não, sair de si mesmo. Hã? Que assim eu perguntei, como que a gente pode levar para as famílias? A senhora falou assim, ó, a gente tem que sair de nós mesmos e parar de querer viver uma vida, vamos dizer assim, cristã, correta, fora de casa e em casa levar de qualquer jeito. Então, o primeiro, o reino de Deus é dentro de casa. E eu vejo muito disso. Eu vejo muito filhos de pessoas religiosas, nada contra você, tá? Gosto demais de ir na igreja, mas que esqueceram que... Dentro de casa é um Fla-Flu. Meu Deus do céu, vó. Flamengo e Fluminense. Aí assim, às vezes, e pior ainda, porque daí, às vezes aquele pai, aquela mãe que lá fora, lá, ó, irmão, irmã e tal... Aí daí eles trazem os problemas da igreja para dentro da casa, fala perto dos filhos, os filhos ficam ouvindo aquilo, que elas conversam. Quer dizer, traz só o que de ruim acontece, como se na igreja só tivesse coisa ruim. Claro que não, só os problemas. Aí aquelas crianças crescem nesse ambiente que onde já se viu, é o irmão, a irmã fulana, né, e faz tudo isso, já pega a birra. O povo de Deus é assim, que chato que é o povo de Deus. Aí esse pai, essa mãe que trata muitas vezes os de fora bem, não dá atenção para esse filho. Falta de Bíblia, velho. Menina, não começa dentro da casa. Então o problema, se você está magoado, não é com a igreja não. Você tem que perdoar seu pai e sua mãe, porque coitados, eles tentando achar que eles estavam fazendo a obra de Deus fora, eles esqueceram que a casa, que eles, que os filhos, que a esposa, que o marido, já são a obra de Deus. E os frutos dessa obra pode sim alimentar os de fora. Os frutos doces. Eu vou contar uma coisa bacana para vocês. Manda. Já contei, falei domingo agora, expliquei isso em outra igreja, mas eu vou explicar. O judeu, quando ele casa, quando o casal judeu casou, os convidados, eu estou falando porque uma moça judia escutou 2 vezes esse que eu estava explicando, ela falou, tá tudo certinho, que ela falou, eu dei graças a Deus, que eu nem errei nada. Então é o seguinte, olha como é interessante. Quando o casal casa, eu falo pastor, porque eu cismei que você é pastor, você é pastor da sua família, né? Então, quando o casal casa, os convidados vão até eles, todos os convidados, e falam essas palavras. Vocês se casaram, vocês vão construir os muros de Jerusalém. É? Então, todos os convidados falam para o casal que terminou de se casar. Por que construir os muros de Jerusalém? Nós sabemos a história dos muros de Jerusalém, nós sabemos que não tem mais o rapazinho lá, um líder. Quem foi aquele que destruiu o templo? Esqueci. O general Tito? Que destruiu o templo? O templo de Jerusalém? Certo. Bom, enfim, não sabia quem foi, mas eu não me lembro mais. A velhice já está chegando bem perto, mais do que perto. Então foi destruído o templo de Jerusalém.
Ficaram o quê? Ficou um muro, não é? Onde tem aquela pedra rosada, As né? Que é lamentações fechada. ali, né? Não, tem a pedra rosada por onde Jesus vai entrar quando voltar. Ah. Segunda coisa. Muito bem. Mas por que construiu os muros de Jerusalém? Mas nós não vamos orar nos muros de Jerusalém. Só que tem uma coisa. Se a gente se lembrar que quando Moisés estava tomando conta das ovelhas, ele percebeu, não é que sentiu, ele percebeu um clarão, porque se aparecer um clarão daquele lá nas minhas costas que eu vou perceber, percebeu um grande clarão e ele se virou e viu a sarça que estava ardendo. Ele se aproximou para chegar, ele ouviu a voz: tira a sandália, que este Santo. lugar é santo. Muito bem, é isso, é. Então, quando Deus fez o nosso, como é que chama? O universo pequeno lá do Adão e Eva, era Jardim de Delícias, o nome, ou santuário. Então, toda vez que Deus saía do céu empíreo, que Deus mora num céu chamado empíreo. Quem conhece o que é pira, sabe que você põe fogo nos Jogos Olímpicos, não pega uma coisa e tira da pira. Céu empíreo, porque é um céu afogueado. E lá, os serafins, que são anjos seráficos, lembra que ele tirou uma pedrinha Brasa. para pôr no Isaías? Muito bem. Os serafins têm aquelas duas asas cobrindo o rosto, formando um apoio para não enxergar Deus. Tem as duas asas nos ombros para voar e as duas asas no pé para cuidar do pé. E eles estão lá todo dia em volta de Deus, separado, separado, separado. Separado, separado, separado. Que significa santo, santo, santo. Algumas pessoas falam santo, santo, santo. Santo não significa perfeição. Santo significa separado. Você, a sua esposa, seus filhos foram separados para Deus. Amém, eu creio. Paulo, depois da conversão, Romanos capítulo 1. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, convocado por Deus, não é chamado só, convocado por Deus para ser apóstolo, para pregar, eu servo de Deus. Ele foi para pregar o evangelho, ele foi convocado, ele foi separado para pregar o evangelho. E nós que pregamos o evangelho, nós que temos esta boca maravilhosa que a gente pode falar abertamente, que nos deu inteligência, o seu menino Matias decorar palavras bíblicas, que a boca do Matias foi feita para falar palavras de paz, prosperidade, amor, de justiça e verdade para as pessoas. Essas coisas têm que vir da onde? Do calor que Deus traz para nós, porque a presença de Deus, eu falo que eu sou que nem cachorrinho de padaria. Deu para entender o que eu falo? Por quê? Porque o cachorrinho de padaria, se ele fica olhando pro cara daquele cara que tá tomando coisa lá. Esperando que alguma coisa. Daí deu oportunidade para mim, eu já falo de Deus. Ah, É sim, nesse sentido. Sim, entendi. Então nós temos que ter a boca preparada e ser toda hora falar alguma coisa boa de Deus. Aquela empregada que teve lá, que está lá na casa, eu passei a mão em volta dela, abracei, apertei e falei: olha, como você foi boa para nós, útil. Deus usou minha boca para dar um elogio para ela que anima ela. Então, nesse sentido que eu estou falando. Por que então que eu estou falando então do Shekinah? Então, a palavra Shekinah significa descida de Deus, do santuário dele, para um lugar. Então, quando eles falam, vocês vão construir um muro de Jerusalém, ele está falando, na sua casa, Deus vai descer, porque ele vai ser adorado ali.
Aí que está o significado do muro de Jerusalém. Porque você vai botar cercas na Torá, cercas na Bíblia. Entendi. Você não vai falar nada que não tenha na Bíblia. Não vai prometer nada que não tenha na Bíblia. Não vai falar com a tua mulher palavras indecentes nem ruins. A tua mulher não vai responder para você coisas grosseiras que diminuem a sua masculinidade de alguma forma, ou que você não trabalha, não sei o que lá, porque a boca dela foi consagrada para ajudar você a ser o melhor homem do mundo. Porque Deus habita ali. Então ela vai pôr cercas na boca, você vai pôr cercas na boca, teus filhos vão botar cercas na boca, só vamos palavras boas, não vamos receber pessoas que falam piadas, brincadeiras, ser vergonhices. Não vamos receber revistas que não prestam. Não vamos assistir, vamos dizer assim, programas que levam uma malícia. Não vamos sujar os olhos das crianças com hábitos feios. Isso que é a Shekinah no lar. Então você vai construir um muro de Jerusalém. Você vai pôr cercas na sua casa. Vai pôr cerca no teu palavreado. Você vai pôr cerca na tua mesa quando você for comer. Não é qualquer pessoa que vai comer na tua mesa. Porque a nossa alimentação espiritual é péssima. Nós estamos misturados com as pessoas más, com as pessoas ruins. Ou a gente briga de uma vez ou não briga. Quer dizer, ou a gente enfrenta ou não enfrenta. Entendi. É muito sério isso daí. Então, O senhor vai fazer o bem, façam bem. Usa essas palavras, façam bem. Deus sabe se o senhor está certo. Façam bem, não tenha medo. É uma tarefa muito trabalhosa mesmo para um psiquiatra, para um psicólogo. É ter coragem de fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? A nossa casa vai ser o quê? Toda arrumada. Quando que a gente ensina os filhos? Na mesa. na mesa. O pai em primeiro lugar. A mulher não deve dar o primeiro prato de comida para qualquer filho. Primeiro para o marido. Porque todo dia ela fazendo isso, o filho vai lembrar quem é o chefe da casa. Não, olha, eu queria não sei o quê, eu vou falar primeiro com seu pai. Ah, mãe, eu queria fazer não sei o quê, eu vou primeiro falar com seu pai. Olha como é interessante a família de Deus. Eu estou falando muito. Não, e tem muita gente que acha que... Mas eu estou falando muito, você não Não, tá respondeu. falando muita coisa boa. Tá bom. Tá, muita coisa boa. Continue. Tá, Tá bom, tá bom. Porque Não assim... é porque eu fico entusiasmada, Não, daqui a é pouco bom demais. eu começo a gritar aqui. E assim, ó, e a senhora respondeu o que eu perguntei, porque eu falei assim, que a mesa é um ambiente de cura, mas hoje em dia é um ambiente que infelizmente está sendo usado para fazer rita na vida das pessoas, feridas emocionais. A senhora nos explicou que biblicamente, até usando a Torá como referência, a gente tem que colocar limites para que o mal não entre e parar de achar que a gente tem que fazer a obra de Deus fora da nossa casa, sendo que na Aqui. verdade começa lá dentro. E agora, por fim, esse liberalismo onde todo mundo tem direito de tudo, isso está trazendo uma desordem familiar que pode gerar uma desordem social. E quando a senhora exemplifica que um gesto, que é simples, de uma esposa servir para o marido, é para ensinar os filhos que é importante você honrar. É um ensinamento de honra e é uma noção de futuro, de mérito, que se você souber honrar, você vai colher futuramente o fruto da honra. Honra a quem tem honra. E essas estruturas de honra que... filosoficamente, sociologicamente, muitas vezes a gente fala usando outros termos, reconhecimento, direito, dever e tal, mas isso está carente e as pessoas se sentem no dever de ser honradas. Nós não temos uns direito, hábitos em casa. e está faltando. Então, assim, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, começa dentro de casa. Essa questão do respeito, você com o seu marido com a sua esposa. Até eu acho muito bonita aquela parte de Efésios que Cristo fala, né, da submissão, e tem um monte de mulher que fala, não vou ser submissa ao meu marido. Uma vez eu aprendi até com a minha esposa que submissão, a melhor forma de você entender submissão é trocando o U da palavra. Em vez da gente pensar submissão, a mulher tem que ser submissa, que dá aquela sensação de ser pisada, e não é isso. Troca o U por O. Sob missão.
Olha que legal. Então, quando a mulher tá sob a mesma missão do marido, É uma força-tarefa. uma só carne, tá? É uma só linguagem, uma só carne, a comunhão. Agora eu vou dizer para você, vó, o que tá faltando não é mulher sob missão, o que tá faltando é homem com missão. Hoje É verdade. acho que hoje se fosse pro Jesus, vó, diz que não tiver, eu tenho um amigo meu, o Ronaldo, um abraço, Ronaldo. Ele brinca assim, se eu não falar umas 2, 3 heresias por dia, Deus me arrebata, me leva, então eu já tô pedindo perdão. Então, assim, brincando nesse sentido, eu acho que se Deus fosse escrever, se Jesus fosse falar a parábola hoje, não ia ser do... Se bem que as parábolas, o povo que dá nome para elas, né? Mas não seria do filho pródigo. Hoje em dia, seria do pai pródigo. Então, será que você, homem dentro de casa, você não está sendo um pródigo, um gastador do carinho, da presença, do amor que você deveria colocar primeiro para sua esposa? Você não está gastando com os de fora? A tua energia, o tempo que te sobra, que eu sei que não é fácil, você não está destinando primeiro para os teus amigos, para os seus interesses, em vez de colocar? Então, você nem sabe para onde você vai. Tua mulher não vê você como fonte de proteção mais. Mas eu sou o provedor. Você acha que prover é só dinheiro? Você não promove respeito. Você não promove consideração. Exatamente. Você não promove a palavra de Deus dentro do seu lar. Segurança. Limites. Identidade. Você não dá uma noção de futuro. E você quer uma mulher submissa? Tem a missão. Para de ser pródigo, de gastar o que de bom tem com os de fora e começa a colocar dentro. Aí você vai ter uma mulher adjuntora forte. Adjuntora. E uns filhos que vão ter referência de homem e mulher dentro de casa. Isso traz equilíbrio, segurança. E assim, na psiquiatria a gente fala, é um estudo que chama epigenética, que é assim, você pode ter uma predisposição para desenvolver depressão. Fato é, olha na tua família aí, deve ter um monte de gente que tem problema de nervo. Hoje a gente dá nome para os problemas de nervo. Essa predisposição genética, ela não é determinante. Não quer dizer que porque seus avós, que você vai ter. Porque além da genética, você tem o ambiente. As situações de vida. E a cabeça para pensar. Aí a combinação de fatores genéticos com fatores ambientais vão somar e dar saúde ou dar doença. Como a nossa genética a gente não muda, muda o seu jeito de ser dentro de casa. Muda seus hábitos. Escolha palavras benditas e não malditas para não trazer maldição dentro da sua casa. Então, quando o homem ele se posiciona como um homem como Cristo cuidou da igreja, que a gente é a cabeça da nossa casa. Então, o que falta hoje é homens que vivem a imagem e semelhança de Cristo. Porque se Cristo é o cabeça e deu a vida pela esposa, que é a igreja, nós devemos nos posicionar como homens que entregam mesmo a vida pela esposa, pela missão, pela família. Porque aí a gente diminui os fatores de risco do ambiente, oferecendo provisão, proteção, identidade, direção, limites. A esposa vai poder cuidar dos vínculos da casa, da multiplicação da semente que o homem traz. Vai organizar o lar para essa família ela ter um fator ambiental, epigenético bom. E por maior que seja a predisposição genética para a doença, a forma de lidar com a vida traz cura, traz saúde. Eu só estou falando coisas que hoje a ciência diz, mas que está escrito há milênios nas Sagradas Escrituras. E funciona. E se o mundo foi feito pela palavra, nós construímos nosso mundo pela palavra. Eu já falei esta frase aqui, mas eu gostaria de lembrar, gostaria que vocês repetissem comigo. As palavras duram mais que as pedras. As palavras duram mais que as pedras. As palavras duram mais que a morte. As palavras duram mais que a morte. As palavras são estacas fincadas na alma. As palavras são estacas fincadas na alma. Ô vó, eu vou admitir um erro meu. Eu tô falando aí do homem, mas um erro não. Eu vou falar, um pecado que eu cometi dentro de casa.
Porque eu cresci ouvindo assim, que homem, para ser homem, tem que ser trabalhador, tem que ir lá fora e deixar o dinheiro em casa, e a mulher que se vira cuidar dos filhos. E eu saí da faculdade, comecei a trabalhar como louco. E sem uma noção de missão, para que aquilo servia. E minha esposa quase adoeceu no processo. E eu queria até chamar ela e pedir perdão publicamente, porque demorou para cair essa ficha e eu fui pródigo. E minha esposa vai contar o que aconteceu e, graças a Deus, como que a gente conseguiu reverter isso. Posso chamar ela? Por favor. Ficou doente, querida? Não, vó. Eu não fiquei doente, né? Mas eu estava entrando num processo de adoecimento. Porque a nossa família, ela era uma família que funcionava. Certo. Mas nós não tínhamos estabelecido os papéis certos e os padrões que nós precisávamos. E aí Deus deu um start, que foi aquele que eu contei para a senhora. É. Através de um processo muito doloroso na nossa vida, o Senhor disse, para e repense. Tem algo aí a ser trabalhado. E esse algo a ser trabalhado foi através de uma dor que nós passamos com a nossa filhinha de 5 Certo, meses. você contou para nós. Hein? Que daí nesse processo o Senhor passou junto conosco, mas foi um processo de muita dor, muita luta, só que o Senhor nos ensinou e nos moldou. A partir disso, eu como mãe, também confesso meu pecado, né? Que às vezes eu queria ter só para mim, deixar só para dentro de casa e cuidar dentro de casa, mas eu percebia que o Felipe estava muito distante. Então, o meu pecado era querer fazer e não contar para os outros. Aí comecei a aprender para poder frutificar e ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Você achava que aprendendo novas coisas seria melhor, aproximaria mais ele de você? E de Deus também, vó. É, claro. E então, quanto mais próxima eu estava de Deus, porque assim como ele, nós trazemos uma carga da nossa família, o Felipe trouxe uma carga da família dele e eu trouxe uma da minha. E o meu pecado na minha é de ser uma pessoa fazedora. Então, eu achava que quanto mais eu fazia, quanto mais eu me mostrava, ai, Vanessa dá conta disso, Vanessa dá conta daquilo, vó, eu era um trator. Eu acredito. Eu conto para a senhora que eu dava conta da casa, dava conta do consultório. Quando eu casei, eu confesso para vocês, eu tinha medo de dormir. Eu passava vergonha. Tipo, à tarde, eu nunca tinha dormido. Achava que era errado, que era feio dormir. Isso. Aí, eu não me permitia descansar. Porque... Com bebê? Já com bebê, com 2, né? E no caso, a Lauren com hidrocefalia. Já tinha passado por 2 cirurgias. Então, vó, eu não cumpria esse princípio do descanso. Porque eu achava que quanto mais eu fazia, mais ele me amava. Aquela questão da orfandade. Então, Deus foi trabalhando no meu coração. Primeiro eu tive que reconhecer o meu pai, assumir que o Senhor era meu pai, me aproximar mais de Deus. Olha, essa que tanto que a gente ensina, né? Se não aproximar de Deus, não adianta. Isso, vó. E aí o que aconteceu? Eu comecei a atingir a minha real identidade. Me posicionar... A identidade, o seu destino. Isso. Me posicionar como esposa. Como costela dele, auxiliadora. E nossa família foi descobrindo. Aí nós começamos a estudar, tanto eu e o Felipe. E eu percebi que eu estava pegando papéis que não eram meu, que não me cabia. E, querendo ou não, ocupando o local do pai, de cabeça da casa. E quando ele veio junto comigo nisso, a gente começou a falar, não, isso aqui é seu, isso aqui é meu. A gente faz tudo junto, mas olha, cada um tem o seu papel e autoridade. Boa. Aquilo que a senhora falou lá na mesa, de a mulher ser feita da carne do homem, eu entendo que a mulher ela tem a sensibilidade de perceber. Eu percebo as coisas só no olhar dos meus filhos. O Matias olha para mim... A mulher, com todo respeito, ela é mais perspicaz que o marido. Só rapidinho, eu falar para o meu marido, não adianta você ir hoje naquele senhor lá, porque ele não vai estar lá, Hugo. Não, mas eu já combinei com ele que ele instalava lá, porque ele vendia dobro. O Hugo não vai, Hugo, ele não vai estar lá. Não estava. Porque a mulher, parece que ela adivinha as coisas que vai acontecer com o marido. É uma coisa interessante isso daí. É um cuidado que ela tem. É um menino grande, por isso que eu falo que ele é um menino grande, né? E aí, o que acontecia conosco?
Eu tinha uma percepção maior, que já é um dom que Deus nos dá, É. só que o Felipe não tinha. Eu não tinha a autoridade para falar com ele, porque eu falava de uma forma que ativava dores que ele trazia da casa dele. Que ele falou que tinha que trabalhar, Isso. né? Que ele achava que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que mostrar que ele também podia, que primeiro era o trabalho. E eu dizia para ele que não. Primeiro Deus, depois a família. Certo. E depois as outras Com toda coisas. certeza. E quando nós casamos, eu não me preocupava com quanto ele ia ter, com quanto a nossa família ia chegar. Não preocupava com isso. Nós fizemos acordos antes de casar. Qual foi o acordo? Meu e dele. Ele perguntou para mim assim: você vai comigo para onde eu for? Porque eu não sabia onde a gente ia morar. E eu nunca tinha saído da casa dos meus pais. Eu ajudava muito meu pai com as coisas que ele fazia. E aquilo para mim foi um parto. Foi quase que aquela quebra de cordão umbilical do deixar. E aí ele combinou isso comigo. Eu falei assim, eu vou. Só que em contrapartida, eu disse para ele assim, só que você nunca vai me deixar só. E isso a gente mantém. Só que com a presença de Deus, quando o nosso casamento se tornou em 3... aí veio os papéis corretos. E cada um hoje no seu papel, que nem eu como nutridora, eu como a pessoa que cuida dos vínculos, dos relacionamentos. Muitas vezes eu vejo meu filho triste, vó, eu falo assim pro Felipe, falo assim, Felipe, conversa com o Matias, que é você. E a mãe, as pessoas falam muito sobre a mãe, o papel da mãe é muito importante, só que o pai é a cabeça. Uma coisa é eu validar meu filho, eu falar para ele da identidade. Por exemplo, eu treino a Lauren, eu treino o Matias, eu falo, quem vocês são? Você é a imagem e semelhança do Senhor. Uma coisa é a minha palavra, mas eu sei que a palavra dele é mais forte, porque ele é o cabeça. Então, nós dois fazemos juntos e trabalhamos juntos e treinamos os nossos filhos. E ele tem a pro autoridade futuro. que Deus deu, né? E ele tem a autoridade. E antes eu queria ter autoridade, sabe? É. E a família Mas não você tava tem como mãe. como mãe, É. só que não tanto quanto. E aí, quando ele veio para esse processo, a nossa família começou a florir. Que E não coisa só florir, boa. porque hoje nós frutificamos. Porque nós já percebemos os dons e os talentos e nós já sabemos que Deus vai usar lá na frente. E nós profetizamos para ele, da nossa boca, você vai ser isso, você vai ter isso, Deus vai te guiar assim, 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 assim. É próprio da congregação também, né? É isso mesmo. Você profetizar. Profetizamos na vida dele. Porque, como a senhora disse, a palavra são como estacas. E nós colocamos estacas nos nossos filhos, para as Porque nossas é gerações. interessante, né, querida? Porque como o mundo foi feito pela palavra, e a palavra de Deus é a única palavra que traz... Você pode repetir? A palavra de Deus A palavra de Deus é a única palavra é a única palavra que traz a existência que traz a as coisas que não existem. As coisas A que nossa não não. existem. Tanto é que quando... Desculpa que eu quero escutar também o resto da sua história tão oportuna para o estudo que nós fizemos aqui. É uma coisa interessante. Quando os meus filhos saem de casa, eles não saem se eu não falar, o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te livre do laço do passarinheiro. E quando ele fala amém, a palavra amém no hebraico significa está confirmado. Você sabia? Amém. Está confirmado. Amém. E não deixo meus filhos sair de casa se eu não abençoar. Amém. Não é verdade? E agradecer. Então, na verdade, né, esse papel que você falou, e eu acho aquilo, a ideia que você teve, quando você fala que a mulher... Porque eu também acredito. Com todo respeito, uma denominação, acredito que a mulher é quase que a escrava do marido. Não é assim. Uhum. A mulher pode muito bem transformar o lar dela só com a palavra. A palavra boa é aquela estrada que seu marido anda, as pessoas andam. E dá a impressão que você teve comigo que você gostaria de ter um grupo de pessoas para você poder anunciar a palavra. Sim. Que é o propósito de Deus. Sim. E o propósito de Deus é maior do que qualquer igreja, vamos dizer assim. Sabe? Entendeu o que eu estou falando? Se você tem essa vocação, vá em frente. Não é verdade, não é, Nós Felipe? cremos assim, vó. Deus não une pessoas, né? Ele une também propósitos. E eu e o Felipe, Deus tem nos treinado para isso. Para nós sermos luz aqui na Terra. É. E ele vai abrindo portas, porque o servo de Deus, ele não precisa ficar batendo em portas e nem arrombar a porta nenhuma. Porque Deus tem a chave. E ele vai Você dando veja a chave aqui e agora no abrindo. podcast. Ah, eu tô Muita tão gente vai escutar o que ela disse, que talvez te conheça.
E nós temos que justamente... Por isso que eu falo que a gente tem... A nossa boca é na vizinha da frente e na rua, né? Vamos dizer assim? É verdade. Né? É pertinho de nós, a gente pode falar. Sim, vó. É isso Teve mesmo. uma época que a Vanessa me querendo perto, sem ela perceber que eram dores. Né? Minha dor, a dor dela. Ela, em vez de me conseguir perto, ela acabava sendo jocosa, como tá lá em Provérbios. Aí o dia que ela entendeu, ela conseguiu fazer uma boa armadilha para mim. Porque, sabe, tem homens que é assim, a mulher fica o tempo todo, mas você não chega em casa, essa hora que você chega e tal, tal. E às vezes o homem tá lá, ai meu Deus do céu, acabei me atrasando, e chegar em casa, minha mulher tá brava comigo e tal. Teve uma época que eu teve medo de chegar em casa, que eu sabia que minha mulher ia brigar comigo, que eu atrasei, alguma coisa assim. Você E falava eu queria pra ele? chegar, ela queria que eu chegasse, Mas e que daí certo. dava briga e dava vontade de arrumar outra consulta para demorar para eu chegar mesmo, que olha Você vê? como aconteceu. A primeira... Porque nós temos a primeira, como nós falamos, a primeira página, a segunda com a outra e com a outra. Eu vou contar, existe um livro judeu chamado O Caminho do Justo. E ele fala, a mulher, por mais razão que tenha, tem que tomar cuidado com a língua. Eu sei. E você nunca deve repreender teu marido na frente dos filhos, nem na frente das outras pessoas. Estou falando porque eu fui casada. Então, uma coisa interessante, ele fala que a mulher, esse livro, se quiser até impresso, depois você me devolve, tá bom? Posso procurar amanhã. Viu? Ele fala que como é que se chama? A agressão verbal é pior que a agressão financeira. A opressão verbal. Quando você tira, quando a pessoa perde o semblante, fica mais branco, fica mais vermelho, quando você humilha seu marido na frente dos seus filhos, ou se não, eu digo você, aproveitando o exemplo, do seu filho perto das pessoas, você está oprimindo seu marido, é um pecado gravíssimo. Chama-se O Caminho do Justo. Se você visse aquilo lá, depois que você lê aquilo lá, você fica desesperada de ver quanta coisa nós erramos. Você sabe, vó? Tudo é a palavra. Nós entramos, a partir do momento que eu comecei a me aproximar de Deus e entendi qual era o modelo e o padrão de mulher que Deus tinha para mim, isso começou a ser consertado. Porque eu entendo que isso era a minha carência, aquela necessidade de ter alguém por perto. E aí eu entendi que a todo tempo o Senhor está ao meu lado. E o meu lar precisava ser um local de aconchego, onde o Felipe chegava e se sentisse descansado. A nossa casa é um local de cura. Ele vai se só se descansado quando ele estiver descansado mesmo. Sim. Porque ele chega cansado. Ele já chega. E uma das coisas que o Felipe faz até hoje, desde quando a gente casou, ele leva uma vida, vamos pensar assim, num consultório médico, você traz uma carga muito grande. Muito pesada, gente. Muito. Olha, escutar, eu falo, o Zé falou que você tinha bastante. Mas cansa tanto ouvir que é uma coisa do outro mundo. Sim. Então, imagina ele chegando, meu Senhor Jesus, ainda bem que Deus deu paciência. Mas, senhora, imagina ele chegando e eu lá brava, porque ele tinha chegado tarde. Mas eu também tinha passado o dia inteiro sozinha. Então, eu ficava... A justiça própria. Então, aí aquela disfunção na nossa família não estava rolando. E aí Deus veio. E aí eu entendi Olha a justiça própria. que a nossa casa precisava de ser um local de cura, de benção. Ele nunca trouxe problemas do consultório para lá. Essa é uma qualidade muito, muito dele. Ficava sempre para lá. Mas eu entendi que quando ele chegava em casa, eu precisava servi-lo. E com amor, e com carinho, e com aconchego. Mas cobrava ele de chegar. Sim, mas com a graça de Deus, Eu posso te contar um caso interessante para você aproveitar para contar para as pessoas? A técnica de falar com o marido é sempre em voz baixa. Você tem um tom de voz muito agradável, porque você é educado. Eu sou um cavalo para falar, deu para entender? Então, pode dizer, eu sou muito falo alto, talvez professora, com 200 alunos, 250, a gente tem que falar muito alto. Mas é assim, o meu marido chegou em casa, eu estava lá, eu estou contando, vou contar 2 casos. Não estou falando, mas eu era espertinha, bem, eu era espertinha. Daí eu estava lavando louça. Daí o meu marido olhou para mim assim e falou assim, Marlene, olha para mim, eu queria comer uma pizza para você em Atibaia.
Na mesma hora. Plim! Joguei os garfos na pia. Não enxuguei, só fechei a torneira. Troquei de roupa e saí com ele. Larguei a louça. Deu para entender? Oh, Outro dia. Marlene, eu estou muito cansado. Eu não quero jantar. Se eu fizesse que nem galinha quando bota ovo. Mas, meu amado, vai descansar então, está cansado. A maior hipocrisia da paróquia, modo de dizer. Porque eu queria ficar com ele, mas eu não queria que ele percebesse que eu ia ficar brava com ele. sim. Correto? O amor não deixa o outro triste. Eu falei, meu amado, vai deitar? Vai deitar, meu amado. Quando terminar, eu vou lá com você um pouquinho. Daí ele foi. E ele deitou de lado, assim, ó. E daí o que eu fiz? Dei comida para as criançadinhas, que é aquele batalhão que tem aquele mal de fome. Fui lá na cama, pus o braço embaixo da cabeça dele, falar, volte para mim, fica aqui no meu peito. Daí ele voltou. Eu falei alguma coisa? A espertinha não falou. O que que a espertinha fez? Senhor Deus, abençoe esse meu marido. Ele está cansado, Senhor. Porque quando ele fala que está cansado, você afirma que ele está. Você não briga por ele porque ele não está. Ele tá desabafando com você e você vai brigar com ele. Sim. É burrice. Sim, Você concorda ou não? claro. Conclusão. Pergunta se a gente brigava. Agora, você tem justiça própria, porque a gente é assim. Não é só você, eu também já fui muito assim. Ah, não, porque também não sei o que lá, não sei o que lá. Terceiro caso para encerrar. Fomos levar as crianças passear de férias em Santos. Você sabe o que é 10 pessoas na praia? Mais a tia. Gastei mais na praia do que no hotel. Voltamos, porque no mínimo 11 sorvetes, na primeira leva 11 sorvetes. Daí voltamos para casa. Chegamos em casa, a boneca aqui, o que que ela fez? A boneca aqui, esqueci que eu estava gravando, estou falando. Daí comecei a tirar as malas com ele. Uhum. Daí ele olhou para mim e falou, Marlene, não põe a mão na nossa mala. Não é para pôr a mão na nossa mala? Não, pode deixar aí. Eu não pus a mão. Por que que eu ia brigar, né? Uhum. Tem que esperar a hora certa. E levamos as malas. Eu falei, Hugo, por que você não quer que eu pegue a mala? Porque amanhã cedo nós vamos voltar para a praia. Só nós dois. Uhum. Vamos ficar uma semana. Eu tenho que ir na firma também. Tem que ser esperta, né? Tem. Tem, sim. Eu falo que lá em casa Deu para mesmo... entender? Sim, lá em casa, quando o Felipe chega hoje, a gente tem o nosso tempo só, e aí a gente já deixa alguém para cuidar das crianças, né? E aí a gente tem o nosso tempo só para ele descansar, para mim orar, para eu abençoar. A oração em família, eu até queria deixar, avó, eu não sei, eu acho que muitas devem fazer isso em casa, mas talvez alguém que não faça, isso pode frutificar de uma certa forma. Nós recentemente mudamos, e aí aquela coisa de arquiteto, né? Monta casa, monta casa. A nossa casa eu fiz projetada, os quartos não têm janelas, o meu tem, mas outros não. Só que a nossa janela é um estilo porta. E essa estilo porta, ela vai para um local, que é o nosso local de oração. Então, é um local onde Olha que beleza. Isso, bem, os quartos, assim, a gente deixou. E o arquiteto ainda bravo comigo, porque falou, não, mas isso vai tirar espaço disso, isso... É o mais importante da casa. Eu troco você, mas eu não troco isso. Eu quero assim. Então, é um local onde os quartos se comunicam, mas é o nosso local, onde é um local sagrado, é um local íntimo. Então, é um local onde a gente vai conversar sobre as coisas de Deus. Então, na casa de quem estiver ouvindo esse podcast, nossa casa é um local de cura. E você tem realmente que tomar cuidado de quem entra. Cercas na tua casa. Isso. A nossa casa já tem um local pra gente específico para isso. E assim nós vamos ensinando para os nossos filhos. Coisa boa, né, bem? Acabou.
Como é que a gente faz o final agora? Se quer sentar, eu saio. Não, tem que terminar Não, os pode três. ficar aí. Fica, Van. E daí vocês, só pra encerrar. Você cansou bem? Você aprendeu? Agradeço. Eu aprendi Nossa, bastante. gente, eu aprendi demais. E o próximo tem que ser com os três juntos, assim, ó. É. Porque a Vanessa agregou bastante. Pode falar sem... Agradecer. Acho que pode você falar, ó. Obrigado por vocês dois estarem aqui. Ah, eu posso falar? E muito obrigado, esse papo Tá. foi muito... E já tá Mas e se eu quiser pedir um negócio pra ela? Tipo assim, pode, vó? Que bem. Eu vou pedir sem gravar, tá? Na verdade, vó, a senhora sabe que a gente tem um chamado de Deus e um ministério para famílias. Ele usando a psiquiatria, eu usando as técnicas que uma mãe no dia a dia pode aplicar. Eu não tenho mais a minha avó. Eu confio em oração de vó, né? Eu não tenho mais nenhuma das duas. A senhora parece muito a minha avó. Pois eu é. queria saber se você poderia interceder por nós, por nosso ministério. Nós oramos em Com casa. toda certeza. Mas eu queria ter uma amiga de oração. Agora? Não eu precisa orar ao vou vivo. Eu quero marcar pro no meu resto da vida. caderninho. Eu quero pro resto da vida. Não, Fala não. assim, ó, aquele casal que vai lançar Não, aquele pra casal gente. não, é o Felipe com a querida Isso. esposa. Isso. Não é verdade? Eu Eu ia- tenho meus amigos que eu oro mesmo. Então, Fechou. Ah, imagina falando da palavra, coisa mais linda mesmo, né? então eu conto com a amiga de Mas oração. então, posso falar então? Muito obrigada. Assim, muito obrigado por esse papo que a gente teve. Ah, tá bom. E como é seu nome inteiro? Vanessa Batista Batista. Não, então posso falar só Vanessa. Pode falar só Vanessa. Não precisa falar Vanessa Batista. Não, só Não. Vanessa, pode. E Felipe Gente, se e Vanessa. quiser chamar de neta também, tá tá em ordem. Viu, meus amados irmãos, deixa eu contar uma coisa interessante. É interessante que Deus está aumentando muito o número dos meus netos. Eu já tenho 24 netos naturais. Tenho 7 bisnetos. Mas agora o pessoal, que todo mundo quer ser meu neto, gente. Então, você pensa bem. A Vanessa falou que quer ser minha neta. Tenho aqui o Felipe. Então, olha, eu queria agradecer para vocês dois pelo sorriso, pelo abraço, pelo carinho, pela educação, que deu ânimo também, deu ânimo para nós. Eu dei um pouquinho de dinheiro para vocês com a palavra de Deus e vocês comigo. E que a gente possa ter novos encontros e que Deus abençoe seus projetos de vida. Amém. Porque Amém. Deus é quem muda a nossa vida. Não existe ninguém no mundo que pode tirar de vocês o desejo que vocês têm no coração de pregar o evangelho. Ninguém pode tirar. Amém. Amém? Que Amém. Deus prospere seus dias. Amém. Amém? A paz do Senhor, então. Viu, meu amado e querido público, olha, a gente fica tão distraída às vezes conversando, porque como eu estou do lado deles, eu estou conversando com eles. E vocês estão escutando e vendo a gente de lado. Mas agora, especialmente para vocês, o meu abraço afetuoso. E vou fazer uma oração especial para todos os ouvintes, esses que aproveitaram a palavra de Deus. Não perca tempo. Os dias se aproximam. Fale a palavra de Deus diariamente, a toda hora que puder. E, por favor, tome um banho de Bíblia nesse mês de abril e maio, que nós estamos precisando de pessoas que falem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera vida. Abrace quem estiver triste. Dê pão a quem tem fome perto de você. Dê vamos dizer assim, um ânimo para a pessoa que está passando dificuldade. Não perca seu tempo, que o tempo é precioso para Deus. Estamos todos a serviço do reino e vamos nos encontrar um dia, num grande encontro do Deus eterno, que mandou seu Filho para morrer por nós. Seja louvado o nome do nosso irmão na carne, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que o Espírito Santo de Deus seja derramado por todos aqueles que têm um coração puro e um desejo honesto de servir nas obras que Deus deu para nós. Muito obrigado. Amém.